estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Eliana Demarques, de Matemática. E nesta aula vamos retomar o tema Equações do segundo grau, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora? Isso mesmo, Dani. Nós vamos relembrar, né? Nós estamos finalizando, né, o PET 3 que a gente finalizou, só que essa semana de acolhimento, né, do PET 4, a gente vai fazer uma revisão de todos os exercícios aí, né, principais. Vou tentar pegar todos, né, que foram muitos exercícios. E aí, nós estamos aqui também, né, com a Mariana, né, que vai nos ajudar aí. E o primeiro exercício que eu vou relembrar com vocês é este exercício 2, está lá na página 21 do PET 3. Esse quadrado, né, qual que é o lado dele? Ele mede x de lado. Então, olha só, a área vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado. Se eu pegar este quadrado e retirar 3, essa medida de 3, o que sobra aqui? X menos 3. Então, a área aqui achurada, né? Qual que é a área achurada? É a mesma coisa que eu pegar x menos 3 vezes x menos 3, que dá um produto notável. Por que a gente chama de produto notável? Porque se eu multiplicar x menos 3 vezes x menos 3, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 6x, mais, né, o quadrado do segundo. 3 vezes 3 é igual a 9. Decorou, Dani? Decorei. Não precisa de decorar, é difícil, né, decorar isso. Então, o que eu posso fazer? X menos 3, né, ao quadrado, não é x menos 3 vezes x menos 3? Então, eu posso multiplicar, né, esse x por esse x, que vai dar x ao quadrado. Esse menos 3, né, vezes o x, menos 3x de novo, vai ficar menos 6x. E menos 3 vezes menos 3, sinalzinho positivo, né? Mais 9. Ficou mais 9. Então, não precisa de decorar os produtos notáveis. Outro produto notável é o cubo. Também não precisa de decorar. Se eu tenho o cubo desse número, eu posso, inclusive, usar, né, esse produto notável que nós acabamos de fazer. Então, x mais 2 ao quadrado vezes x mais 2 vai ficar, né, mesma base, somos expoentes, vai ser 1, né, mais 2 vai ficar 3. E aí eu posso multiplicar. Esse aqui eu posso já fazer direto, né? Ou multiplicar igual vocês, né? Acabei de explicar para vocês. Então, vai dar esse x ao quadrado mais 4x mais 4. A resposta vai ficar... Esse exercício está lá no PET, tá? Então, quem fez, né? Confere as respostas, né? Por favor, aí, para ver se ficou assim. X ao cubo mais 6 vezes x ao quadrado mais 12x mais 8. Também teve um outro, né, do cubo. Então, eu vou pegar a mesma coisa, x mais 3 vezes x mais 3 ao quadrado. Esse x mais 3 ao quadrado vai ficar assim, e aí a resposta é essa aqui, tá, gente? Confiram aí, né? É x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27, ok? Bom, nós vimos esses produtos notáveis, né, igual a Dani estava comentando, para a gente voltar, né, e ver como que um produto, né, multiplicado por outro, no caso de uma área, a gente pode chegar numa equação, né, que a gente chama do segundo grau. Então, antes de ver, né, eu expliquei para vocês no PET aí como que calcula o x de uma equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente olha é se ela é completa ou incompleta.
Quando ela é completa, eu tenho todos os coeficientes acompanhando aqui. Então, eu tenho, né, o A que acompanha o x ao quadrado, então eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 10, o C igual a 21. Então, eu passei todas essas equações, né, que está lá no exercício, todas elas nós conferimos, tá? Completa, essa é completa, essa também é completa, essa também é completa. E essa? Essa é incompleta, olha, tá faltando aqui um número solteiro sozinho, né? Lá do professor Flávio que ele fala. Então, olha, nós temos aqui só o valor de A e o valor de B. E o C? O C é igual a 0. Então, quando tiver o B ou o C igual a 0, ela é incompleta. Então, essa também é incompleta. E a G também é incompleta, a H também é incompleta, a I também é. Aí, ó, prestar atenção. Aí tem todos os coeficientes. Então, quando eu tenho todos os coeficientes, é completa. E a J? Também é completa, né? Bom, o que aconteceu, né? Muita equação para resolver, né? Vocês já devem ter terminado, né? Então, eu resolvi com vocês as primeiras. Então, agora eu vou pegar de trás para frente, tá, Dani? Que aí nós vamos conferir todas, tá bom? Vou começar pela J, equação do segundo grau completa. Relembrando como que faz a famosa fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho que calcular o discriminante, o delta, né? E depois achar as raízes, que é o x. Bom, então peguei a letra J. Eu tenho o A igual a 2, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 10. Como que eu calculo o delta? O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, o delta vai ficar aqui 1 ao quadrado mais 80, vai dar 81. Então, toda vez que o delta for maior que 0, no caso 81 é positivo, né? Eu tenho duas raízes reais. Então, a solução da equação são duas raízes reais. Substituindo aqui, olha, raiz quadrada de delta vai ser raiz quadrada de 81. Quanto que dá? Raiz quadrada de 81 dá 9. 9 vezes 9, 81. Então, aqui, olha, eu vou substituir, né, na fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Eu tenho duas raízes. Uma vai ficar com mais e a outra vai ficar com menos. Uma deu 2,5. Eu posso colocar essa resposta em fração também, né? E eu posso colocar também, né, a resposta do negativo, que é menos 2. Então, a resposta são as duas raízes, 2,5 e x igual a menos 2. São duas raízes. Esses são os valores. Voltando aí, né, nós começamos na última, que foi a letra J, agora vamos ver a I. A I também é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho o coeficiente A, B e C, e aí eu tenho que calcular o delta, né? Quando que eu calculo o delta? Quando eu tenho, né, os discriminantes. Eu sei o valor de A, de B e de C, né? E todos eles são números, né, diferentes de 0. E aí, o delta é igual a 0, eu tenho aqui uma raiz, né, real só. Toda vez que o delta for igual a 0, o que acontece aqui nessa fórmula? Mais ou menos 0 vai ficar 0. Então, não faz diferença. Então, a fórmula vai ser menos B dividido por 2A. Eu só tenho uma raiz, né? Então, eu não tenho que somar, subtrair com 0, não vai fazer diferença nesse número. A resposta é o 1, da letra I. Resposta, a raiz é 1. Bom, a letra H é uma equação do segundo grau incompleta. Então, eu tenho o A igual a 4, o B igual a 0, porque eu não tenho um valor que acompanha o x, né? E o C igual a menos 49. Então, quanto que vale o
x. X ao quadrado vai ser igual a 49 positivo, né? Dividido por 4. Passei o 4 dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 49 dividido por 4. Quanto que dá? Mais ou menos 7 dividido por 2. Se eu pegar o número positivo e elevar ao quadrado, eu tenho aqui, né, 7 ao quadrado, 49, 2 ao quadrado, 4, certo? Então, a resposta são duas raízes, né, da letra H, 3,5 e menos 3,5. Eu posso dar a resposta em número decimal assim ou em fração, 7 dividido por 2. Mais uma, letra G. 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. É incompleta, né? Quem está faltando aqui é a letra C, quando falta, porque o C é igual a zero, né? E aí, como que eu calculo? Eu vou juntar os que é comum. Então, no caso, eu posso juntar 3x. Por quê? O aluno costuma ter muita dúvida aqui, olha. Como que eu coloco esse 3x em evidência? Eu posso fazer assim, voltar e multiplicar, ó, 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. 3x menos 5 vai dar menos 15x. E aí eu tenho duas respostas aqui, duas raízes. Essa primeira que vai ser 3x igual a zero e a outra que x menos 5 é igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero e passei para cá o x igual a 5. Duas raízes, ok? Bom, por último, a gente viu o mais importante, que são as aplicações, né, da equação do segundo grau. É muito usado no dia a dia. E aí, eu tenho esta área. Como que eu calculo essa área? Olha só, Dani, o exercício pediu assim, foi construída uma piscina nesse terreno, né? E aí, perguntou qual que é a área, essa área verde aqui é a área do gramado. Então, deu a área 288 metros quadrados, é a área total do terreno. Eu preciso de descobrir esse x. Como que eu vou descobrir o x? Eu vou pegar este lado, que é somando esse x menos 1, com esse x mais 1. Então, eu tenho a área toda do terreno. Eu vou somar este lado, que está aqui. Vou multiplicar por esse outro lado, que é o x mais 7. E aí, eu vou descobrir quanto que vale o x. Olha só. Mas na hora que eu for multiplicar, 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. Toda vez que o x é ao quadrado, é a equação do segundo grau. E aí, olha, essa eu vou ver que é completa. Quer ver? Vai ficar 2x ao quadrado mais 14x igual a 288. Se eu passar para cá, o 288 fica negativo. Equação do segundo grau completa, né? Eu tenho os valores aqui que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Eu tenho o valor de A, de B e de C. Então, como que eu vou calcular o x? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, usando a fórmula de Bhaskara, né? E aí eu tenho 196 mais este número aqui dá 2.500. E aí, se tem o delta positivo, eu tenho duas raízes, né, pertencente ao conjunto dos números reais. E aí? Como que eu vou encontrar as raízes para achar o valor de x? Eu tenho raiz quadrada de delta. Delta não é 2.500? Quanto que dá? 50 vezes 50, né? Dá 2.500. E aí, substituindo, eu tenho uma raiz positiva e outra raiz negativa. Todas duas, né? Se eu substituir, elas vão, né, encontrar o mesmo valor da área. Então, por isso que é a equação do segundo grau. Neste caso, eu tenho duas raízes, né? Então, duas soluções aqui, em que eu vou usar o valor positivo, x igual a 9,
Para substituir nessa figura, então onde tinha x ficou 9, aqui x mais 1 ficou 9 mais 1, né, 10. Então eu descobri essas medidas. E agora? O que eu faço? A área da piscina ficou fácil, olha, 7 vezes 10, 70 metros quadrados. Como que eu vou descobrir a área agora? Eu pego a área toda do terreno, que é 288, subtraio de 70, então a resposta desse exercício, né, é a área do gramado é 218 metros quadrados. Nós temos aí muitos exercícios com aplicação da equação do segundo grau. Um outro exercício foi uma praça retangular possui 112 metros quadrados. Então, se a praça é retangular, né? Aqui, olha, esse lado menor eu chamei de x. Aí, o comprimento ou o lado maior falou que o lado maior, né, possui 6 metros a mais que o comprimento. Então, 6 metros a mais é x mais 6. Então, se eu tenho este lado vezes este, eu posso descobrir quanto que vale o x se eu sei que a área toda, né, mede 112 metros quadrados. E aí? Então, eu posso descobrir multiplicando. X mais 6 vezes x vai dar x ao quadrado mais 6x, né? Que é igual a área 112. Passei para cá, a equação do segundo grau completa. Eu tenho o A igual a 1, o B igual a 6 e o C igual a menos 112. Calculo o delta, né? O delta vai ser igual a 484 e vão ter duas raízes. E aí, vou substituir aqui, raiz quadrada de 484 dá 22, substituindo o B, né, e o A aqui, eu tenho duas raízes. Uma que vai ser positiva, que é o 8, e outra que vai ser negativa, que é o menos 14. Para eu calcular aqui, olha, né, quantos metros quadrados de fita eu vou usar, se vai isolar só esse lado, é só substituir o x. Nesse caso, eu substituí o x por 8, então o x vai ser a resposta da letra A. Quantos metros que eu vou usar? 8. Agora, perguntou a letra B, caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem, então tem que cercar tudo com a fita. E aí, é o perímetro, né? Somar todos os lados. Então, eu tenho essa soma de todos os lados igual a 44 metros. Bom, a letra C perguntou, né, um dado aí, né, para que vocês reflitam sobre o custo. Se eu tenho 1 metro quadrado de fita de R$2, né, qual que seria mais vantajoso? Então, se eu tiver 44 metros, secar a praça toda, comprar um rolo de 50 metros por R$80, esse rolo fechado é mais vantajoso, porque se eu for comprar R$2 um metro, vai ficar R$88. Também é a resposta da letra C. Outro exercício foi, uma fábrica produziu 4 placas, então cada placa possui 78 metros quadrados. Um lado tem 7 metros a mais. E aí eu posso calcular do mesmo jeito a equação do segundo grau, né? Aí vou calcular o delta, descobrir que tem duas raízes, substituindo aqui eu tenho 6 e o menos 13. Então, voltando no problema da placa, a medida do comprimento de cada um dos lados dessas placas vai ficar o 6, que é uma da solução que eu encontrei, e o outro, 6 mais 7, 13 metros. E a letra B perguntou, né, o preço do metro quadrado. Então, o preço do metro quadrado eu posso achar assim, olha, 4 placas custou esse valor. E aí eu posso encontrar o preço, né, do metro quadrado, tá? Que é R$31. Bom, gente, todos esses exercícios nós fizemos. Eu vou deixar aqui para vocês, tá?
os exercícios que a gente viu, né? O último foi o da bandeira, a solução também está lá, tá? Depois, se vocês quiserem ver como que responde, né? A resposta final do exercício da bandeira foi pegar todas essas áreas e subtrair aqui, que dá 78 metros quadrados. Muito obrigada e até a próxima aula.